eu li Piano Vermelho, do Josh Mellerman, que é o mesmo escritor de Caixa de Pássaros. O livro começa com os Dunnies, que são uma banda que participou da Segunda Guerra Mundial, e por isso eles são veteranos. No começo do livro, eles estão participando de uma gravação com uma outra banda, e eles são interrompidos por um militar que pede para eles participarem de uma exploração atrás de um som misterioso lá na África, no deserto da Namíbia. Esse som basicamente te deixa com enjoos, tontura, vômito, pode quebrar todos os seus ossos se você ouvir por muito tempo e causa alucinações. Esse militar pede para os Dunnies participarem dessa expedição por $100 mil para cada um. Então eles começam a pensar, mesmo traumatizados pelo som, porque ele é horrível. E, na verdade, eles acabam concordando, mesmo que não fosse uma boa ideia. Daí, eles vão para a África, e com eles vai junto 3 pessoinhas. Stan, que é um fotógrafo, o Greer, que é um historiador e sabe a história sobre o deserto inteiro, e o Lovejoy, que era um general que ele foi rebaixado por não seguir as ordens de um tenente. E eu acho que eu não disse o nome dos Dunnies. Basicamente, o personagem principal é o Philip, que é um pianista. Tem o Larry, o Duane e o Ross. Então, eles vão para a África e quando eles estão acampando para começar a procurar o som chega até eles. Eles não precisam ir atrás, o som chega até eles. E eles começam a passar muito mal. Nisso, o Philip ele vê um homem que está vestido de cabra, não de bode. E esse bode está usando roupas vermelhas. E esse bode também carregou o Ross para longe. Esse é um detalhe importante. Então, quando todos acordam, porque eles tinham passado muito mal e desmaiado, todos percebem que o Ross sumiu e tem pegadas. Cascos. Vocês entenderam? Cascos. Mas então, acharam que era uma alucinação, mas quando perceberam os cascos, não tinha como fingir que não tinham visto aquilo e tiveram que seguir aquilo atrás do Ross, porque o Ross é legal. Então, eles seguiram as pegadas e quando acamparam, eles encontraram um soldado de uma guerra que aconteceu há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E eles perceberam que o som estava fazendo, alucinações de homens mortos em guerras. Ou tinha criado vida, eu não sei, parecia alucinação. Esse livro é confuso, então eu não tenho certeza. Então, quando eles andaram mais um pouco, eles acharam um buraco enorme, que era uma mina. Mas o Philip, ele viu aquilo como um lago e viu o Ross nadando lá. Uma alucinação bem... eu não sei explicar. Nada a ver? Estava óbvio que era uma alucinação. Por quê? Porque ia ter um lago. Porque ia ter um lago ali, não sei. Mas ele foi lá e pulou no lago. E quase se quebrou todo, porque foi uma queda bem longa. Então, quando ele chegou lá embaixo, ele achou um monte de túneis. E em uma sala ele encontrou a roupa de bode. E assim ele achava que era um bode, mas daí ele descobriu que era um humano vestido de bode. E ele começou a seguir os túneis. Porque ele descobriu que os amigos dele todos tinham sido capturados e só restava ele. Então ele estava procurando os amigos para salvá-los. Seguindo o caminho, ele encontrou um militar da Segunda Guerra Mundial. E esse militar explicou para ele que quem morava lá era um homem, que era um músico, e ele e um outro músico, que eram amigos, eles trabalhavam fazendo canções para os mineradores que estavam escavando aquele lugar. Mas esse lugar, ele tinha o som. Então, quanto mais tempo eles ficavam lá, mais a voz deles ficou ruim e eles ficaram inúteis para cantar.
Então, quando os mineradores saíram, eles perceberam que já eram inúteis na sociedade e começaram a cavar ainda mais o buraco. E lá eles encontraram a origem do som. Então, um matou o outro. Eu não sei porquê, mas eles mataram um ao outro. Então, sobrou só um, que é o que se vestia de cabra. E eu não sei os motivos dele, mas ele estava aterrorizando todo mundo usando o som. Chegando naquela sala, o Philip, ele encontrou um piano vermelho e alguém apertou uma tecla do piano e o que aconteceu? O som saiu daquele piano, que era a origem do som, e o Philip se quebrou todo. Basicamente foi isso, porque o som ele pode quebrar todos os seus ossos, dependendo da altura em que você ouve o som, a intensidade do som. Continuando. Quando ele acorda, ele está em um hospital militar e nesse hospital ele descobre que ele foi levado até lá para investigarem de onde vem o som, porque ele sabia, mas ele não falava para ninguém. Ele passou alguns meses em coma e descobriram que os militares tinham achado ele no meio do deserto, jogado no chão, com os ossos quase todos quebrados. Então, o médico que estava cuidando dele começa a aplicar uma injeção, que é essa da capa, que faz ele melhorar muito rápido. E a enfermeira que estava cuidando dele, a Ellen, que também é pianista, e enquanto ele estava em coma, ela tocava uma música que ela gostava bastante, e depois ela descobriu que era uma música da banda deles. Essa enfermeira, ela simpatizou com ele e tentou ajudar ele. E nessa de tentar ajudar, ela acabou sendo despedida. O Philip, ele foi se curando muito rápido e logo ele já conseguia andar, mesmo com os ossos todos quebrados. E ele descobriu que o médico, ele queria que ele fosse mandado de volta para o deserto para guiar os militares até a origem do som. Então a Ellen, que também descobre isso, vai lá tentar ajudar ele. E quando ela entra de penetra no hospital, ela vê todos os que trabalhavam lá mortos e o Philip tocando piano. E descobre também que foi ele que matou todo mundo e que ele é imune ao som graças a essa injeção. Então, os dois eles vão atrás da origem do som porque o Philip ele quer resgatar os amigos e a Ellen, eu não sei o que ela quer, mas ela ajuda. Acho que ela simpatizou demais com ele. Eles começam a namorar. Aquele momento que eu não entendo dos livros. E os dois vão até a mina. Quando eles descem lá, e o Philip ele já tinha tocado... ele já tinha colocado o som pra ela ouvir, pra ela se acostumar. Porque ela insistiu em ir junto. Quando eles chegaram lá, o som estava para todo lado e tinham muitas imagens que apareciam do nada. E ele não via mais nada, porque ele estava imune. Mas ela via um monte de coisas, tipo, ela viu a filha morta dela. Fazer o quê? Daí, os dois entraram na sala onde antes estava aquele militar da Segunda Guerra que ele conversou. E ele chegou à conclusão de que aquele militar, na verdade, era o homem que se vestia de cabra. Quando ele entrou lá, ele viu esse homem com as roupas de cabra e perto do piano. Mas ele estava em uma sala separada onde não se podia ouvir o som. Então ele perguntou para o Philip o que ele via naquele lugar. Ele disse que via um piano vermelho. E ele disse que aquilo era o que você imaginava que era a criação, o que criou tudo. O Philip achava que era um piano, mas esse homem, ele imaginava uma tela em branco, e ele achava que a criação era feita por um pincel. Então, ele pediu para o Philip tocar, e quando ele foi lá, já que ele estava sendo meio que obrigado, ele viu algo estranho perto do piano.
E quando ele começou a mexer naquilo, o homem veio até ele, tentando impedir ele. E o Philip, ele apertou uma tecla e acabou matando o homem, porque a intensidade era muito forte ali e ele não morreu porque ele estava com a seringa. Então, quando o homem, bode, já estava morto, ele mexeu naquela coisa estranha e descobriu que era uma passagem, e lá ele encontrou os amigos dele, menos o Lovejoy, porque o Lovejoy estava morto. Por causas naturais. E eu não sinto pena dele, desculpe. Então, todos voltaram felizes para a casa deles. Os militares começaram a procurar eles, porque eles queriam saber de onde vinha o som, já que ele podia desarmar as pessoas. E ele era muito forte, eles queriam usar como arma, mas os Danes, eles fugiram e começaram a tentar esconder essa informação dos militares, porque eles achavam que aquilo só causaria mais problemas. E é só isso.